e hoje ela está aqui para contar para a gente um pouquinho mais, no profundo, como foi essa experiência, né, com um relacionamento abusivo. Filô, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, cedendo o seu tempo, né, e podendo contar, mostrando o seu rosto, né, podendo contar a história. É diferente quando a gente lê no livro, né, o livro está aqui, o relato dela é o primeiro, olha que impactante, inclusive eu usei a mesma foto para fazer a abertura do relato dela. Cadê, gente? Calma aí que eu vou chegar lá. Olha aqui, essa é a capa de abertura do relato dela. Dá um oi para nós, estou muito feliz. Muito obrigada. Oi, meninas. Obrigada a você, Cris, pela oportunidade de poder contar o meu testemunho aqui como na primeira pessoa. Então, eu é quem agradeço. Meninas, oi. A paz do Senhor Jesus. A paz, Filô. A paz. A paz, Filô. Maria, bem-vinda. Que bom ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tá aí também. Ai, que saudade, gente. O pessoal da turma. Nossa, eu tô morrendo de saudade, Cris. Ontem foi o primeiro dia do curso, né, da nova turma, foi bênção, foi muito bom. É verdade, saudade, foi gente. ontem que iniciou, né? Uhum. Como passa rápido o tempo, né, Cris? Verdade, verdade. Ó, o pessoal tá chegando, mas a gente vai já começar. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o relato da Filô. Filô, conta um pouquinho de tudo que você lembrar, assim, né? A gente já tem um relato aqui no livro, mas a gente sabe que muitas coisas é diferente quando você está falando, né? A gente sente toda emoção, né? De verdade, o que foi passar na pele por esse relacionamento. Ela mandou a foto para mim, né, Filô? Eu vi, assim, né? Tem tudo a ver. Conta para nós como é que foi esse encontro, essa coisa da farda, né? Como que foi isso daí, que tudo começou por ali, né? Sim, pronto, começou assim, né? Começando um bocadinho da minha infância, né? Aos 7 anos, né? Eu fui nascida de uma família tradicional, em que aos 7 anos a minha mãe deu-me para a minha irmã mais velha, para que eu pudesse ajudar a minha irmã, sendo que já era casada e tinha 2 filhos pequenos. Então, eu cresci com a minha irmã mais velha, ela recebeu-me com 7 anos, então ali não tive infância, porque fui automaticamente criada a fazer as coisas, não brinquei, não fiz nada de criança, automaticamente cresci. E no meu crescimento, depois de muitos anos, eu fui vendo o relacionamento da minha irmã começou a ser abusivo, ela começou a sofrer, começou a ter brigas no lar, brigas essas que desencadearam, depois a minha irmã separou-se. Então, quando a minha irmã separou-se, eu continuei com a minha irmã depois procurou um sítio para que ela vivesse e sempre esteve comigo ali. Então, eu cresci, né, dentro de mim que não vou ter marido, porque eu vi o que a minha irmã passou, então não quero ter marido e pronto. Só que num belo dia, com os meus 18 anos, antes dos meus 18 anos, né, jovem, crente, corista, cantava no coro, tinha atividades de evangelização, então já havia muitas investidas dos moços correndo a mim atrás, paquerando, mas eu nunca aceitei. E aqueles outros que eram da igreja, né, aqueles que estavam firmados, respeitavam e deixavam, mas havia uns que persistiam, mas eu não aceitava. Até que um belo dia, indo para a escola, indo ver os meus resultados, era fim do ano letivo, então fui ver os meus resultados e a minha escola era distante, então eu tinha que apanhar um autocarro, né? No meu país chama-se autocarro, que ali no Brasil é bus, eu tive que apanhar um autocarro, e quando apanhei um autocarro, estava lá um indivíduo, camarada, mas eu não tinha visto, não sabia, chegou na minha paragem, desci e fui para a escola ver o resultado. Vi o resultado, encontrei-me com uma colega minha, depois passeamos, porque a minha escola na altura era na cidade, andamos aí um bocadinho sobre as montras, vendo as montras. No nosso regresso, a minha colega vivia mais distante que eu, então ela parou primeiro na minha casa e depois estava aí acompanhando a minha colega, que eu tinha que apanhar já um táxi para a casa dela. E aí, eu acompanhando a minha colega, escuto assim uma voz, eu
Moça, eu não liguei. Moça, estou a falar para si, eu não liguei. E chamou a terceira vez, moça, eu já te vi no autocarro. Então, quando ele chama a terceira vez e diz, moça, eu já te vi no autocarro, aquilo me chama a atenção. Automaticamente eu parei e olho para trás e vejo. Eu disse assim, você com confiança, já me viste no autocarro, como assim? Olha, você subiste na paragem tal, desceste na paragem tal, foste no sítio tal. Então, foram três coisas que ele falou e que era tudo verdade. Então, aí parei, prestei mais atenção, vi ele, e ele aí depois se prontificou. E eu aí também expliquei já tudo que estava a acompanhar minha colega. Então, ele aí se prontificou e me acompanhar também para ir acompanhar a colega. Então, fomos acompanhar a colega, regressamos já os dois. Ela até na altura estava com um amigo, mas depois o amigo foi embora. Eu creio que hoje, com conhecimento, eu creio que ele seguiu-me, porque aquilo não foi coincidência. Porque a hora em que ele chamou-me, eu estava com a minha colega e já era no fim do dia. Hoje, com o conhecimento, eu creio que seguiu-me, sim, todos os meus passos, que até deixou na minha paragem, descobriu na escola onde eu fui. Então, pronto. Ali, depois de deixar a minha colega, ele acompanhou-me e procurou saber se eu morava mesmo aí nas mediações. Eu disse que sim, ele também disse que morava aí nas mediações, mas eu disse, eu nunca te vi, eu não te conheço. Ele disse, não, também nunca te vi, mas pronto, esse nosso encontro não é por acaso. Eu já, quando te vi, você, quando apanhou um autocarro, passaste por mim, e eu gostei muito de ti. Ok, então, como tinha educação, né? Depois, ele parou comigo, disse que vamos de novo na paragem, onde eu tinha apanhado o autocarro, onde ele me viu, fomos de novo na paragem, e ele aí tentou beijar-me, eu não aceitei. Eu disse, não, não faça isso, eu não quero mais confiança consigo. Que é isso, afinal? Então, aí deixei, estava em direção à minha casa, e ele aí pediu desculpa e acompanhou-me até a minha casa. Então, eu também não senti problema, porque eu fui criada sempre que tivesse um amigo a apresentar a minha casa. Então, ele deixou-me a minha casa e passou-se. Como ele conhecia a minha casa, consoante o tempo foi aparecendo, quer conversar consigo, gostei muito de si, quero ter mais algo profundo consigo, ser uma moça que tem muitas qualidades. Mas eu disse, não, depois eu disse a ele que era crente e que não tinha, o meu plano não era namorar, porque a minha irmã sofreu muito, por isso é que nós vivemos hoje assim, sem um homem. Então, eu não pretendo isso, me desculpa, mas eu não quero isso. Por isso que até agora eu não tenho ninguém. Não, mas não pode viver. Aí começou as investidas, né? Começou já a falar da vida dele. O pai era rico, mas depois de ficar rico, abandonou a mãe, largou a mãe para ir ficar com uma jovem. Então eles começaram a sofrer, a passar dificuldade, por causa do pai que não teve juízo, porque eu, quando conheci ele vivia com o irmão. Esta é a razão que estou a viver com o meu irmão e a minha cunhada, e a viver com eles eu sofro muito, me tratam mal, porque eu sou irmão da parte do homem, não da parte dela, então eu sou muito maltratado. E ali, né, como cresci assim, tinha muito amor, muita compaixão, fiquei com pena dele. Depois ele, um dos dias, levou-me na casa do irmão, vi o quarto dele sem condições, prontos, ali entrou já aquela codependência, ativou, de querer ajudar. Eu disse, tá bom, sinto muito, sim, realmente você está a sofrer, mas ainda assim, eu não tinha compaixão, não tinha aquele amor de ser meu namorado, não tinha aquilo. Até que o tempo foi passando e um dia ele me aparece fardado. Então, eu não sabia que ele era militar, porque eu cresci a não gostar de militar. Tinha muito medo de polícia, porque mais pequena vendia, e no meu país houve um tempo que quando as pessoas vendessem na rua, vinha cavalos e polícia dando corrida para que as pessoas não vendessem. Então, eu cresci com aquele trama de não gostar de polícia. E ele, depois de um tempo, aparece-me fardado. Então, eu me apaixono por ele estar fardado. Gostei. Eu disse, estás bonito. A farda te ficou muito bem. E ali, então, prontos. Ali, nas conversas, prontos, depois aceitei. Tanto mais que depois teve os outros meus amigos
que já eram meus amigos muito primeiro que eles, começavam, você preferiu militar, sua falsa. Nós estamos aqui à tua atrás há muito tempo, você não nos deu que foste no militar. Eu disse, pá, eu gostei dele, paciência. Prontos. Então, foi a farda dele que me apaixonou, e consoante os anos, fui criando amor por ele, e então ajudei naquele momento, na medida do possível, e não demorou muito tempo, eu comecei a namorar com 19 anos, a fazer 20, não demorou muito tempo, ele apresentou-se na minha família, fez os deveres que eram devidos, e logo marcou data de casamento. Tanto mais que quando ele marcou data de casamento, o irmão dele ainda foi contra ele. Mas por que tão rápido? Não, tem que ser rápido, porque ela é da igreja. Então tem que ser rápido. É uma menina que não dá, tanto mais para mim conseguir, ela não foi fácil. Porque a irmã perguntou, será que ela está grávida? Por isso que você quer fazer tudo rápido. E eu disse, não, eu na altura não estava grávida. Eu disse, não, tem que ser rápido, porque pronto, tem que ser assim. Ele é da igreja, é uma menina de uma boa família, então tem que ser assim. E então, tudo foi projetado, programado para o casamento, e com 21 anos nos casamos. Com 21 anos nos casamos, eu na altura com 21 anos, antes mesmo de me casar, eu pedi a Deus que me desse um emprego, e Deus me concedeu um emprego. Ao faltar 2 meses para mim me casar, eu comecei a trabalhar, porque eu pedi a Deus que não queria ser dependente do companheiro, do marido, porque eu vi conforme eu cresci, então aquilo eu carregava dentro de mim. E assim Deus fez. Depois que nos casamos na igreja, ali ainda comecei a frequentar a igreja, já não cantava, porque depois me engravidei, deixei de cantar, mas aparecia na igreja, deixei de fazer o trabalho de evangelista por causa das responsabilidades em casa, mas aparecia aos domingos na igreja, e ela aí já não ia. Mas pronto, ainda assim não sentia mal, mas ele já não ia, ele já não frequentava, mas ia de quando em vez, eu é que frequentava sempre. E depois, consoante o tempo, né, de casada já juntos, eu na altura que me casei com ele, eu estava a estudar, estava a fazer o ensino médio, mas depois que me casei, ele me aconselhou a parar de estudar, porque estava grávida. Eu estudava de dia, mas tinha transferido meus estudos para a noite, que não era nenhum problema. Ele disse que não é bom ser grávida, ir na escola de noite, isso não é bom, não faz mal, pode se trancar, depois que nascer, a criança te vê grande, tu retornas à escola. Eu concordei, aceitei, coisa essa que ele depois nunca fez. Mas naquele momento aceitei, obedeci a ele, porque eu era uma mulher que obedecia muito a ele, ouvia muito ele, respeitava muito ele, porque depois de me casar, eu então pensei que, não, afinal dá para casar sim, porque eu encontrei um bom marido, que me ama, que me respeita, que está sempre comigo, então eu me doava 100% a ele. Então, no casamento, depois de alguns anos, comecei a ver ele, nunca tinha tempo para nós, dentro de casa. Quando eu reclamasse, mas nunca estás em casa, nunca ficas conosco, ele dizia, não, estou a trabalhar. O meu trabalho, como sendo militar, tem que estar, às vezes, tenho que estar acantonado, tenho que estar de braçal, e então é por isso que eu não paro, é por isso. Eu disse, mas sábado e domingo não tem um dia para ficarmos juntos. Não, você sabe, você casou com um militar, ok? Você casou com um militar, então tem que entender, eu estou sem, eu trabalho, não dá, e ali, prontos. Não sentia muito naquela época, no princípio do casamento, por quê? Porque eu também trabalhava. E nós depois fomos viver fora da cidade, então ele tinha que sair de madrugada devido ao trânsito, trabalhava na cidade, e eu também trabalhava na cidade, mas eu saía de casa mais tarde, devido aos filhos mais pequenos, tinha que antes orientar eles,
Então, ele saía mais cedo, eu saía depois. Então, isso não me afetava bastante, porque eu também estava sempre em movimento. Eu só sentia a falta dele, assim, à noite, os fins de semana. E no momento, nesta época mesmo, que ele começou já, não parava em casa, eu é quem sustentava a casa com o meu salário, porque eu, na altura, eu ganhava mais que ele, mas nunca me vali daquilo por ter ganhado mais que ele. Sempre quando eu recebia o salário, eu dava a ele, como sacerdote, como cabeça, porque é assim que fui instruída na igreja. Então, eu dava o salário todo a ele, e ele que dava alguns valores para fazer as compras de casa, e foi sempre assim. Foi sempre assim. Então, eu quem metia as coisas em casa, ele dizia que o salário dele, eu também sabia na altura que o salário dele era muito menos que o meu, então eu concordava. Ok. Aonde começou, eu vendo, aonde começou o sofrimento real, onde eu comecei a sentir o sofrimento real foi quando, depois de muitos anos juntos, ele foi nomeado para fora do país numa missão diplomata. E assim que foi nomeado nesta missão diplomata, ele falou-me e disse que tinha que ir com ele, tanto mais que seria muito bom para mim, porque eu trabalhava muito e era muito sofrimento. Ali eu estaria repousando, porque ele até dizia, Deus abençoou, né? Deus abençoou, então temos que ir nessa missão, você agora vai estar mais relaxada, porque agora eu vou poder suprir a casa. Um dia você foi, você quem supriu, hoje eu estou agora capacitado para tal, e então vamos. E então eu falei com a minha família que ele foi nomeado para uma missão fora do país, a minha família toda concordou, sim senhora, todo mundo ficou feliz, vai, agora é teu momento, vai descansar, trabalhaste muito, vai descansar, ok. Tanto mais que eu trabalhava num hospital público, eu pedi a ele que fizesse uma carta para que eu colocasse no hospital, que estava me ausentar com meu esposo por um determinado tempo, porque as missões normalmente são 4 anos, e entreguei a documentação foi aceita, me concederam os 4 anos, e fomos. Eu fui toda feliz, que o sofrimento agora acabou, agora é liberdade, vou viver bem, já não terei aquele estresse, já não terei aquelas preocupações de tudo eu, vou estar mais tempo com ele, agora sim, agora eu vou estar com ele, agora os filhos vão estar mais com ele, agora sim. Posto lá, no país em que chegamos, onde ele foi nomeado, onde o camarada foi nomeado, chegamos, porque nesta missão, o camarada foi primeiro porque eu tinha acabado de dar à luz, e então fui aconselhada de ir que desse 3 meses. Então, o camarada, e na altura, o último filho, o terceiro filho, que eu tenho um rapaz, 4 meninas e um rapaz, então, o camarada e o único rapaz viajaram juntos, então eu fiquei de resguardo, né, até que completar 3 meses para poder depois ir ao encontro dele. Fiquei eu e as 4 meninas. Então, depois dos 3 meses, eu fui ao encontro dele, encontrei, ele já tinha casa, tudo mobiliado, havia algumas coisas dentro de casa que eu não gostei, mas pronto, só agradeci, porque só era ele, eu não estava aí presente, e fomos vivendo. Posto nesse país, era preciso saber falar a língua, que é a língua inglesa. Ele colocou os filhos no curso, as crianças no curso, porque elas precisavam de entrar para a escola ali. Mas a mim ele nunca fez nada. Ele mesmo próprio já falava muito influentemente o inglês, porque muito antes dessa missão ele já fez muitas formações fora do país. Então, o inglês era para ele canja, tanto mais que se dispunha a ensinar colegas que vinham para a missão, e a mim nunca se preocupou em me ensinar. Várias vezes pedi, nunca tinha tempo. Pois então, começando ali da missão, voltando um bocadito, começando aí da missão, eu convencida que agora estaria mais próximo dele,
agora teríamos mais convivência. E posto lá na missão, comecei a ver o contrário. Comecei a ver o que eu via quando estava no meu país. E então chamei a atenção, porque eu ficava muito sozinha, só eu e a bebê. Ele saía de manhã, começou a sair novamente muito cedo, e só voltava de noite. Então, eu disse, eu como já conhecia o lugar onde ele trabalhava, a embaixada, eu comecei a reclamar. Oh, camarada, agora estamos aqui, não há necessidade de você fazer o que fazias no nosso país, porque aqui o teu local de trabalho é próximo. Aqui não tem o trânsito que tínhamos lá onde nós saímos. Então, o que é que te faz você fazer a mesma coisa? Sair de madrugada, sair muito cedo, voltar de noite, começar novamente. Ah, não, eu tenho muito trabalho, eu trabalho muito, você tem que entender, você tem que compreender. Nós não viemos aqui para ficar lagardé, você tem que entender que isso é trabalho. E então eu comecei a refletir, meu Deus, novamente, aquilo me doía muito, porque eu só ficava com a menina mais nova, os mais velhinhos iam para a formação, depois iam para a escola, e quando viessem estavam cansados, era banhar e irem descansar, então aquilo me doía muito. Na altura tinha governantas porque eram duas, mas aquilo começou a me doer e a me magoar. E então eu tive encontro com uma das senhoras que já estavam na missão há muito mais anos, uma senhora que já estava lá há muito mais anos, mais velha. Pedi a ela, disse que queria uma igreja que se identificasse com a igreja que eu frequentava no meu país. E a senhora então me mostrou uma igreja onde eu fui e vi que se identificava uma igreja pentecostal e vi que se identificava com a igreja do meu país, que eu frequentava. E comecei a ir para a igreja. Quer dizer, aquilo foi uma fuga. Como ele não parava em casa, e eu já tinha reclamado, ao ponto dele dizer uma das vezes, olha, tens que te conformar porque eu trabalho e você não trabalha. Então, quando ele falou isso, aquilo doeu-me bastante, porque me fez pensar, eu um dia trabalhei e hoje não trabalho porque ele me convenceu a vir para essa missão e eu vim como esposa para estar ao lado dele, para lhe apoiar, para dar o suporte. Mas ele não entendeu. Então, comecei a ir para a igreja, depois que me mostraram a igreja, então, comecei a ir para a igreja constantemente, os cultos eram de noite, tirando o domingo que era de manhã. Hoje eu consigo compreender que aquilo foi uma fuga, estudando, entendendo, foi uma fuga, mas uma fuga boa, uma fuga saudável, uma fuga que não tem preço. Então, algumas vezes, quando ele chegasse em casa e desse conta que eu estava na igreja, começou a me proibir, eu não te trouxe aqui para ir na igreja, começou a haver confusões por eu estar constantemente na igreja, mas eu disse, eu estou na igreja, mas eu deixo tudo em ordem, a casa está sempre em ordem, os filhos, a educação, eu nunca parei de dar educação, porque quem sempre deu a educação dos filhos fui eu, porque você nunca parou, lembra? Então, não tem nada a faltar, o alimento na mesa está sempre em ordem, está tudo em ordem. Então, por que você vai se incomodar Deus passar a ir à igreja? Se foi Deus que te abençoou para estarmos aqui hoje, porque um dia estamos no nosso país sofrendo, lutando com a vida, hoje Deus abriu uma porta, foi Deus, então não esqueça esse Deus. E ali, então, ele me proibiu, então pronto, mas não para sair de noite. Se passares aí de noite, tens que voltar mais cedo que eu. Se eu, por acaso, chegar em casa e você não estiver, então eu vou te bater. Assim mesmo. E então ali eu comecei a pedir a Deus, Deus, eu só estou aí te buscar, não estou aí fazer coisa errada. Até porque o Senhor, você sabe, eu fico sozinho, Ele nunca tem tempo para mim. E então pedi a Deus, Deus, que quando eu for na tua casa, que não permita que ele chegue primeiro que eu, mas que eu chegue primeiro que ele. E assim aconteceu. E às noites, nunca parei, nos cultos de quarta-feira, sexta-feira, e ele, quando chegasse, já me encontrava em casa. Ali, depois de um tempo,
alguém veio me contar de uma traição dele. Traição essa que tem filhos no nosso país, coisa que eu não sabia. Então, quando essa pessoa me contou na missão, pessoa que eu nunca conhecia, antes conhecia ali na missão, veio me contar que ele tem uma outra família e que ele tem filhos. Aquilo doeu-me bastante, chorei muito. O vídeo que a Kis postou antes de ontem, da nossa sobrevivente, a nossa irmã que chorou muito, eu também chorei muito. Eu chorei muito, ao ponto de Deus um dia me dizer, para de chorar, não chora mais, porque eu tenho visto as tuas lágrimas e chega. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Pois então, desculpa. Depois de terem me contado que ele tinha outra família, eu chorei muito. Mas ainda assim, Deus me deu força de esperar por ele quando chegasse do serviço. Neste dia, era numa quarta-feira, fui à igreja no culto, regressei. Esperei por ele quando ele chegou e disse: Você, afinal, me traíste ao ponto de ter filhos no nosso país? E você nunca falou nada. Aqui onde nós estamos, pessoa que eu nunca conheci antes, é que teve o amor e o bom senso de vir me contar que você tem uma outra família. Ah, me perdoa, foi ela que se entregou, foi ela que fez. Eu disse, meu Deus, ainda assim você continua mentindo. Mas não tem problema. Como você tem outra família, paga a minha passagem, a dos meus filhos. Eu, na altura, estava a pedir para os meus filhos todos. Paga a minha passagem, a dos meus filhos, para que eu possa regressar. E você vem com a outra família que você tem. Ah, não, me perdoa, eu falhei sim. E por que que você não me contou? Eu ficaria... Não sei se a dor seria amenizada, mas seria melhor você me contar do que uma pessoa que eu conheci aqui, nessa missão, vem me contar, tem mais compaixão e vem me contar do que você que dorme comigo, que é o homem que eu amo, que eu confio, não ter me dito isso. Aquele perdão, 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 eu fiquei muito tempo com mágoa, triste, sem perdão, muito tempo, até que depois fui pedindo a Deus, clamando a Deus para que Deus me desse força, me ajudasse e que perdoasse ele. E Deus, quando me mandou que tinha que perdoar ele, ir a ele, dizer a ele, eu te perdoo, porque eu perdoei, estava só comigo. Mas Deus ainda assim me disse, vai a ele, diga a ele que você perdoa ele. Não foi fácil, foi difícil. Mas ainda assim, obedeci a Deus e fiz. Chamei o camarada e disse, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu tenho um Deus, eu busco um Deus que eu confio. Então eu te perdoo. Depois de uns meses, depois de eu ter perdoado, ele me vem, eu acho que aquilo, ele queria me testar se por acaso eu perdoei. Ele me vem, então, por favor, já que estamos bem, já tínhamos feito as pazes, por favor, eu posso trazer os meus filhos só para ficarem aqui um tempo, passearem, ficarem aqui um mês, depois regressarem. Eu disse, ok, tá bom, não tem problema. Podes trazer, mas não para ficar aqui, só para passeio. Ela me disse, sim, só para passeio. Até me disse para ficar em 15 dias. Eu disse, tá bom. Aceitei. Aceitei porque eu já tinha mesmo perdoado do coração, então aceitei e vi que os meninos, os filhos não tinham nada a ver.
os filhos vieram. No dia em que os filhos haviam de chegar, ele só me falou no dia. Olha, os meus filhos chegam hoje. Isso está bom. Fiquei em espírito de oração. Foi também numa quarta-feira, tinha ido à igreja, orei. Tanto mais que o pastor, na altura, deu conta que eu estava triste. E me chamou, me perguntou, tem algum problema? Eu disse, tem. Mas o pastor vai ver domingo. Vai ver domingo. Lá o pastor disse, fique em paz, que Deus é consigo. Regressei a casa com a filha mais nova. Ele, quando regressei, ele tinha pegado nos filhos mais grandes e foram até o aeroporto buscar os outros irmãos. Chegaram em casa, tudo muito bem. Jantar posto, os meninos chegaram, apresentou umas crianças, mandou as crianças de me chamar de mãe. Eu disse, não, não me chama de mãe, chama-me de tia. Mãe, não. Chama-me de tia. Ok, os meninos ficaram todos entusiasmados. Eu direcionei onde deviam os quartos, eu mostrei com quem deviam estar, porque é um casal, uma menina e um rapaz. A menina está ligada às meninas, o rapaz passar a ficar com o rapaz. E pronto, só que naquele mesmo dia, ele insiste a irmos dar uma volta. E eu não queria, porque eu estava triste. Eu não queria. Mas ele insistiu tanto, não, vamos dar uma volta, vamos passear um bocadito. Tudo correu bem, foi Deus que fez, eles vieram bem. E você também é uma grande mulher que concordou, que aceitou. Então, eu te agradeço muito. Você é uma grande mulher, eu não estou contigo por acaso, é Deus que me deu. Porque ele dizia assim que Deus é que deu ele, a mim e para ele. Tanto mais que ele tinha uma Bíblia, tinha posto, Deus me deu essa mulher, tinha posto o meu nome, Deus, e o meu nome, que lhe deu esta mulher. Então, mesmo não querendo sair, depois concordei. Eu já estava preparada, mas ele me aconselhou a meter uma outra roupa. Meta aquele fato assim, jeans, vai ficar muito bem. Eu fui, obedeci, troquei de roupa. Na altura, vivia numa casa de 2 andares. Nosso quarto estava no último andar. Assim que eu ia descendo com uma carteira, ouço Deus, leva dinheiro. Ainda parei, já tinha descido. Eu disse, meu Deus, mas uma voz nítida. Eu disse, meu Deus, leva dinheiro para quê? Eu vou com ele, vamos de carro. Se tiver que beber alguma coisa, ele tem dinheiro. Por que eu vou levar dinheiro? Mas dentro de mim, deixa só obedecer. Voltei novamente, fiquei ainda a pensar, poxa, vou subir mais escada, meu Deus. Ah, Jesus. Mas subi novamente, ele lá embaixo a chamar. Filó, 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 filó. Venham já, espera. Subi novamente, tirei o dinheiro, meti na minha carteira. Saímos. Despedimos as crianças, ele mesmo também despediu. O papai e a mamãe vão sair um bocadito. Saímos. O carro só começou a andar, só começou o movimento, só saímos do quintal. Ele começou logo. Você, estás assim por quê? Hein? Estás assim por quê? Foi você que disse que eu podia trazer os meninos. Por que você está assim? Está triste por quê? Eu disse, não estou triste. Eu estou bem. Fui eu que te disse para trazer, eu estou bem. Eu não admito isso. Eu não gosto disso. Começou já com um nível agressivo. Falar para mim, eu depois comecei a falar. Eu não quis sair. Você me esforçou a sair. Eu saí, pensei que para nós passearmos, parecer, e você começa, logo no caminho, começa com briga. Então é melhor voltarmos. Ele não aceitou voltar. Fomos para uma casa, para uma discoteca, coisa essa que eu já não frequentava. Depois que eu me firmei firme em Jesus, deixei de frequentar esses sítios e falei a ele, porque ele gostava. Disse, olha, eu estou firme com Deus, não quero mais, porque isso não é bom. Porque eu aprendi que aquelas luzes que giram têm demônios ali, e então não quero mais fazer isso.
E ele me leva para aquele sítio e disse, me trouxeste aqui porque eu já não gosto desse sítio. Me trouxeste aqui por quê? Ah, não, você tem que me obedecer, fica aqui, e não é problema nenhum. Quando a pessoa não sai contigo, porque não sai comigo, sai contigo, estás aí a reclamar. Eu disse, não, não é reclamar, eu não quero esse sítio. Lá ele bebeu, eu, graças a Deus, já experimentei várias vezes, não vou dizer que nunca experimentei álcool, já experimentei, mas nunca lidou comigo, nunca consegui beber, nunca bebi, graças a Deus. Ali ele bebeu uísque, eu só acompanhando, dançou aí algumas músicas, me puxando para dançar, eu só aí a fazer o papel até que chegou o momento, e vamos embora, vamos embora. Também não dá para ficar com uma pessoa assim dessa natureza, vamos embora. Eu disse, vamos. Posto de regresso, ele começou outra vez, o tom agressivo, começou a me bater dentro do carro, ele em andamento. Eu disse, para, ele não aceitava parar. Com o carro em andamento, eu abri a porta do carro e me joguei. Eu fiz isso. Me joguei na estrada. Assim que me joguei, levantei, fui andando. Aí entendi do porquê que Deus me mandou levar dinheiro. Passei do outro lado da estrada, tinha assim táxi parado. Fui ter com um taxista, disse para onde tinha que me levar para casa, dei o meu endereço e fui para casa. Pois eu então cheguei primeiro que ele. Assim que cheguei, não falei nada, fui para o quarto, comecei a trocar de roupa. Ele que sabia o que fez, como hoje consigo entender, começa a ligar para as pessoas, começa a fazer a difamação, a triangulação. Começou a ligar para as pessoas, né, que eram nossos amigos aí na missão. Olha, então, eu saí com a vossa irmã se comportou mal, porque já era meia-noite. Saiu do carro e se foi para onde, não sei, esse país, nós não conhecemos, é noite. Ela saiu do carro e as pessoas começaram a ligar para mim. Mas ele estava na rua, ficou parado lá. As pessoas começaram a ligar para mim, estás aonde? O camarada está preocupado consigo, disse que você saiu do carro, é noite, é madrugada, fulana, fizeste isso por quê? E eu só chorava, eu disse, não foi assim, não foi assim. Eu não vou poder vos explicar agora, mas não foi assim. Eu só chorava. Ele depois, o marido de um casal amigo nosso na altura, ligou para ele e tranquilizou ele, disse, olha, ela já está em casa, vai para casa. E assim, quando ele chega, encontra-me em casa, no quarto, bateu-me porrada, mas aquilo é porrada. Porque você me desafiou, você saiu, se atiraste dentro do carro. Você já imaginou se viesse um outro carro te atropelasse? Eu disse, foi você que me fez sair, foi você que fez me atirar. Foi você. Quer dizer, era tanta coisa em mim que eu fiquei farta, angustiada, fiquei transtornada e me joguei. Porque eu queria paz. Eu não queria ouvir mais, porque na minha mente só vinha, eu não queria sair, você me exigiu. Eu não queria ir, você me esforçou para me fazer isso. Eu pensei que fosse para estarmos bem, para correr tudo bem. Aí bateu, umas crianças acordaram, papá não faça isso, papá puxa ali. Prontos. Depois eu conversei, falei no casal amigo do porquê que eu me atirei do carro, mas ainda assim eu via que as pessoas não ouviam, mas pronto, não acreditavam muito em mim, porque ele, conforme fala, as pessoas não acreditavam muito em mim. Lá passou-se. Ficamos, como ele bateu-me, hoje eu consigo entender que foi já uma estratégia dele, para que não falássemos durante o tempo em que os filhos dele estavam em casa, para que ele fizesse aquilo que ele quisesse fazer. Então, como ele bateu, eu deixei de falar com ele. Mantive no quarto, não pude sair do quarto porque os filhos dele estavam aí para não ver. Mas os filhos entenderam que nós não falávamos. Então, ali ele teve toda a liberdade de fazer com os filhos o que ele queria. Andar com os filhos, fazer tudo, passear.
sair do sítio onde estávamos para um outro sítio com os filhos dos meus filhos, mas eu já não participava. Então, hoje consigo entender que aquilo foi uma tática, né, que ele criou para que não houvesse transferência no tempo em que os filhos dele estivessem aí em casa conosco. Até que chegou o dia que os meninos tinham que ir embora. Quando chegou o dia que os meninos tinham que ir embora, ele veio, me perdoa daquilo que aconteceu, mas hoje os meninos vão já se retirar, por favor, não fica assim, eu mesmo falhei, eu aceito, e eu, mais uma vez, mas toda hora, assim nessa vida, ok, tá bom. Perdoei, desejei boa viagem aos meninos, vão com Deus, os meninos foram. Só que, quando os meninos foram, ele, o camarada, é o penúltimo filho, e é o filho com melhores condições. Então, tudo que ele falasse era uma ordem, tudo que ele falasse, os parentes, os familiares ouviam. E ele tem 3 irmãs, essas 3 irmãs nunca gostaram de mim. Essas 3 irmãs sempre me fizeram muito mal, sempre. E sempre eu falei a ele, houve vezes que ele estava lá presente, nunca fez nada. Houve vezes que eu discutia com as irmãs, ele nunca interviu. E então, por que eu estou a falar das irmãs? Porque quando os meninos foram, eu ouvi através de uma concunhada minha, que estavam a me falar que eu era má, que os meninos tinham vindo para ficar de vez, e eu, sendo má, não permiti, mandei os meninos voltar, molhei os passaportes dos meninos, e aquilo, a minha concunhada falou assim, estão a falar muito disso, eu disse, não, isso não é verdade. Eu fiquei a explicar na minha concunhada que aquilo não era verdade, que ele mesmo me disse que os meninos estavam a vir só para passar férias, só para um tempo, para 15 dias, e os meninos ficaram 1 mês. E eu também fui bem clara a lhe dizer, se ele quisesse viver com os meninos, eu regressaria com os meus filhos. E ele chamava a mãe dos meninos, os meninos viriam com ele. Mas ele me disse que não, a pessoa que ele ama sou eu, a pessoa que ele quer sou eu, que aquilo foi um erro do passado. E que, então, como é que estão a falar isso? Então, eu tentei, naquele tempo, eu me justificava toda hora, tentei ligar para uma das irmãs dele mais velha, falar, mana fulana, isso que estão a dizer não é verdade, não foi assim. Como é que vão dizer que eu molhei os passaportes dos meninos? Eu nunca vi nem sequer a cor daqueles passaportes, eu nunca vi, porque ela é uma pessoa que esconde muito, faz tudo à escondida, tudo no secreto. Eu nunca vi. Então, mana fulana, isso não é verdade. Eu coloquei à disposição. Se por acaso ele quisesse viver com eles, ele disse que não. Aquilo, então, a irmã também só fingiu, mas aquilo continuou. Depois não liguei, expliquei à minha família deu um apoio, me fortaleceu, mantém firme, não liga, o importante é que você não fez, e aquilo passou-se. Continuou-se a vivência, o comportamento dele continuou, nunca tem tempo, sempre trabalhando, sai de madrugada, volta de noite, encontra todo mundo a dormir, assim sucessivamente. Começou a haver já momentos que já estava a afetar os filhos, quando ele tivesse a chegar, todo mundo corria, os filhos eram a correr, bastava ouvir o movimento do portão, o portão está abrindo, papai chegou, todo mundo a correr. E eu ali, sem sítio, sem escapatória, não podia fugir. Eu ali ficava, via os meus filhos a correr, cada um no seu quarto. E eu aí, sem escapatória, tinha que esperar por ele. E ele dava conta, porque quando ele entrava, as crianças estão a me fugir. Eu dizia, não sei. Estão a me fugir sim, estão a me fugir sim. Eu dizia, não sei, mas dentro de mim, estão a me fugir sim, eu também, se pudesse, eu também fugia, só que não posso, né? Fui eu que aceitei, então tenho que aguentar as consequências. Ali ficávamos, o abuso foi aumentando, a falta de respeito foi aumentando. Depois de um tempo, descubro outra traição. Já no país em que nós estávamos.
Essa outra traição já não é do país onde nós saímos, essa outra traição no país onde nós estávamos. Traição essa que também doeu-me muito, chorei muito. Por quê? Porque essa traição era com uma jovem da faixa etária da nossa primeira filha, e que esta jovem era secretária dele, e que esta jovem frequentava a nossa casa, e que esta jovem eu um dia evangelizei para a igreja. E que ela andando com esta jovem, todo mundo sabia, menos eu. Esta jovem vivia sozinha, era funcionária da embaixada, recrutamento local. E eu, naquele meu amor, como ela vivia sozinha, eu convidava ela para vir fazer refeições na minha casa aos fins de semana, porque eu tinha uma família. E ela era da faixa etária da minha filha, mais velha de 2 anos ou 3 anos. Então, eu tinha ela como filha. Obrigada. A minha filha veio me fazer sinal para respirar. Obrigada. Vamos parar um pouquinho, Filô, vamos parar um pouquinho só, toma uma água. Eu vou pôr aqui o carregador, porque a minha bateria já está avisando. Eu vou fechar só um pouquinho minha câmera, e eu quero falar algumas coisas, assim, dar um breakzinho para você, tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina, espera só um pouquinho. Eu falei para a Filô ficar à vontade, né? Toma o seu tempo aí, e não é fácil para ninguém, né? E mesmo durante o curso que nós passamos 6 meses, ela nunca chegou a falar no profundo, né? Todos esses detalhes que ela está falando aqui hoje, eu creio que o Senhor preparou esse dia, porque esse vídeo vai ficar aqui, milhares de pessoas vão assistir, e eu creio que elas serão libertas, curadas também, sentirão e se identificarão com a sua dor, Filô. E, no fim, a gente, diante de todas essas dores, porque faz parte do nosso processo de cura, pôr para fora, e lembrar não é fácil, eu sei que cada relato que é enviado para mim é um levante, é difícil, por quê? Porque o mundo espiritual não quer que isso vá adiante, que pessoas escutem, né, esses testemunhos, e que elas sejam libertas. Então, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar em relação ao que a Filô compartilhou com a gente, que eu vejo que acontece muito. Veja, ele sendo militar, já conheci alguns que eles gostam de cargos assim, né, de poder, de liderança, de mandar no outro, né, eles têm que se sentir que eles mandam e eles estão sob o controle. E você é subjugada, você aceita e fica quieta, ele violento já, né, sendo agressivo fisicamente. Eu lembrei também de outra coisa quando você falou se você se jogar do carro, gente, eu nunca fiz isso, mas o que eu joguei foi os vídeos que a gente alugou, na época era a locadora. Foi um estresse, porque ele falou que ia assistir o filme dele, eu falava que eu queria ver o meu, e no fim eu falei, não vai assistir, é nada, a locadora era no nome dele mesmo, e eu abri a janela e joguei longe aqueles filmes, estava na minha mão a sacola, e ele falou, vai lá buscar, e eu não é meu, não está no meu nome, mas assim, naquela época eu não tinha Deus como eu tenho hoje na minha vida, então, eles provocam de um jeito que você explode, você sai do seu estado emocional, do seu paz de espírito, e realmente você faz coisas que você jamais faria. Eu falo que eles ativam em nós o que tem de pior, né? E se a gente não está ali firme no Senhor, a gente não percebe, não tem como você saber. Outra coisa, nunca estava em casa, é viúva de marido vivo. Quantos narcisistas fazem isso, gente? É surreal. Interessante que no meu caso eles não eram muito assim, não. A maioria era presente, amizades também, sempre ali, sempre junto. Não aquela obsessão também, porque desse também eu não aguentaria, não.
que você vai na padaria, você não pode ir sozinha. Tive o meu primeiro namorado que foi assim. Agora, tem muitos que fazem isso. Eu conheci uma moça e ele era um psicopata, esse homem, tá? Ele vivia viajando e sempre a desculpa era o trabalho. E muitos deles são workaholic, eles são viciados no trabalho, é uma fuga para eles também, e muitos é porque eles têm várias na rua, ele tem outras famílias, e aí eles têm esse tempo que eles estão já com a outra pessoa, né? No caso desse camarada aí das trevas, né? Ele já tinha essa promiscuidade, ele já dá para ver que ele tinha essa coisa, né? Tem muitos que acabam traindo, mas não necessariamente no ato em si, chegar ao nível, imagina a jovem indo dentro da sua casa, é para ferir, para decepcionar, para magoar mesmo, para você sentir nada, né? Para você, é humilhante, e é essa a intenção do inimigo, que você se sinta realmente um lixo, mas na verdade o lixo é ele, os comportamentos dele, né? E essa moça aí, ou ela era muito inocente e caiu, mas não parece ser isso, ou era muito espertinha e só quis, né, aproveitar disso, mas olha, nosso Deus é justo, né? E para honra e glória do Senhor, você está aqui hoje. Olha, o que mais marcou para mim, a Filô vai chegar nesse momento para compartilhar com vocês, foi quando ela falou aonde ela ficou durante 2 anos, o quão corajosa ela foi, e eu falei, gente, 2 anos ela ficou vivendo num lugar, né, e que a gente sabe que não é fácil, que coragem, mas ou você fazia isso ou uma hora ele te mataria, né, porque assim, a pessoa que já chega à violência física, dali para frente é só piorar, né. Outra coisa, deixa eu ver se eu lembro aqui que eu ia falar, eu queria fazer umas perguntas, quantos anos vocês ficaram juntos, assim, uma noção, não precisa falar exatamente, mas são 5 filhos, né, quantos anos? 30 anos. Uau, e Deus te libertou, olha, então, é tão perfeito o que Deus faz, porque tem casos que a pessoa fica até o ser levado, né? Né? E tem outros que Deus tira antes, né? Glória a Deus, mas você se posicionou, né, Filô? Sim. Você se posicionou. Conta pra gente como é que foi essa parte, que eu fiquei muito impactada. Dando continuidade da segunda traição. Sim, continua, mas quando você chegar nessa parte, porque eu quero que o pessoal preste atenção nisso, porque muitas pessoas falam, não tem jeito, né? Olha, você estava em outro país, um idioma que você não falava, com filhos, né? 5 filhos, diante de afastada de toda a família, né? Sim. Teve, graças a Deus, a igreja, né? O Senhor trouxe a igreja para você estar ali congregando, que foi o alívio, a fuga para você, porque senão você entraria em depressão profunda, né? E também eu gostaria de saber, em relação à parte da família, quando a sua família conheceu ele, porque foi tudo muito rápido. Ele é daqueles que conquista, tudo bonitão, todo mundo amou. Todo mundo amou. Todo mundo amou, que tanto mais que ele se vangloriava, dizia que ele era o próprio filho da minha mãe, não eu, de tanto ser querido. Meu Deus. Todo mundo amou, todo mundo amou. Fora é um anjo de luz, fora. Mas dentro de casa, anjo das trevas. Sim. E então, meninas, desculpa, né? Imagina. Porque não tem como, a pessoa, quando lembra. Como você ficou sabendo, Filô, dessa história? Se você quiser falar sobre isso, claro. Sim. E você chegou a confrontar ela e ele? Não, vou dizer como fiquei sabendo. Quando estava prestes a completar 40 anos, então ele fez-me promessa de dar uma festa de 40 anos. E eu disse que não queria festa, mas sim um almoço. E ele insistia, por quê? Porque eu não sou muito de... Como é que eu posso dizer? De esbanjar, ou mesmo de coisas assim grandes, eu não sou muito disso. Ainda que tenha, eu prefiro sempre o restrito, o bocadinho, não precisa muito. E então ele sempre fala, não, mas você merece, nunca tiveste uma festa, mas eu sempre te prometi essa festa quando fizeste 40 anos, e se eu tivesse condições, eu daria essa festa para ti. Eu disse, não, mas não quero. Dá só um almoço. Então, eu na altura, como na igreja tinha o meu grupo da célula,
e quem dirigia o meu grupo era a minha pastora. Então, eu disse, eu quero só um almoço, onde eu vou convidar a minha pastora e os meus irmãos do mesmo grupo, e algumas amigas que eu tinha ali na missão, que eram por aí 4 senhoras, só isso. Ele concordou, e então eu fiz já o convite, né? Eu fiz o convite já dos meus 40 anos, convidei a pastora, o meu grupo, convidei as minhas amigas. Depois de ter feito o convite, a aproximar-se já o dia do meu aniversário, eu peço já os valores a ele para ir com as meninas fazer compra. Não tenho dinheiro. Eu fiquei passada. Eu disse, quê? Você quer me envergonhar? Eu que já fiz o convite. O que mais me doeu é por ter convidado já a pastora. Eu disse, eu já convidei a pastora. O meu grupo já está convidado. Por que você está a fazer isso? Ah, não tenho dinheiro. Você está a pensar o quê? Eu disse, mas por que você tem que dar festa? Eu disse, não, quero um almoço. Ali eu fiquei triste. Fui conversar com as minhas filhas. Tá vendo o vosso pai? Fez-me eu convidar as pessoas, já convidei, agora está me dizendo que não tem dinheiro. A minha filha disse, mamãe, fica só calma, vamos esperar. Eu disse, mas esperar, as coisas têm que se fazer com antecedência, tem que se fazer as compras, você depois faz, às vezes pode faltar algo, você ainda tem tempo de ir fazer, mas eu disse, como não tem saída, vamos esperar. Ok, esperei, a faltarem, na mesma semana do aniversário, é que ele me pega nos valores e me dá, tá aqui, vê se isso dá. Eu ali falei com as filhas, fomos no mercado, começamos a fazer as compras. O tal dinheiro não chegou, fiz algumas dívidas, porque faltavam coisas, fiz algumas dívidas porque quis fazer o almoço em condições e não queria mais me chatear com ele, porque eu sempre fugi de brigas. E hoje eu entendo do porquê que eu fugi de brigas, porque eu cresci num ambiente de brigas, de confusão. Então, sempre que ele tentasse criar confusão, eu preferia ficar calada ou sair de onde ele estava e ir para um outro sítio. E muitas das vezes ele me seguiu. Quando eu ficasse calada, ele me dizia que fala, estou a falar para si, não estou a falar para a parede. Eu quero que você responda. E quando eu respondesse, então, aí vinha a agressão. E então, continuando, chegou o dia, preparamos as coisas, chegou o dia da festa, para depois eu chegar nesta traição, como que eu descobri. Assim que chegou o dia da festa, ele levantou-se muito cedo, como de hábito, foi para o seu trabalho, porque não tinha dia, não tinha sábado, não tinha domingo, sempre trabalhou muito, todos os dias. Eu levantei, preparamos as coisas, então ele depois, no trabalho dele, não sei se é no trabalho dele, mas me liga, dizendo que havia de pegar a pastora. O almoço seria às 14 horas, e ele se prontificou em pegar a pastora e trazer a pastora mais alguns irmãos. Eu aí fiquei feliz, agradeci a ele pelo gesto, fiquei já contente, a tristeza que tinha passou, porque vi que estava participando já em pegar a pastora, então pronto. A alegria voltou. Ali ele chegou já com a pastora e alguns irmãos, os outros irmãos depois foram chegando, as minhas amigas foram chegando, e então, para que nós possássemos começar, né, eu queria pedir a pastora para abrir, para abençoar a refeição e para começarmos já a comer. A pastora disse, não, você está fazendo 40 anos, o teu esposo vai abrir, o teu esposo vai orar para você, abençoar a refeição e orar para você. Ele fica mal. Eu vejo a cara dele, eu já conhecia muito bem as expressões que ele fazia na face, eu conhecia quando está mal, quando já vai ficar mal, eu conhecia tudo, fiquei tão esperto na face, e que eu dava conta de tudo. E a pastora falou por 2 vezes, Brada, vem orar para tua esposa. Você é o sacerdote desta casa. Mesmo a pastora deu conta que ele não queria. Lá ele, forçado pela pastora, orou. Uma oração assim curta, orou. Abençoou a refeição. Então, dá para a pessoa dizer, não, como ele vai trabalhar novamente, vamos já fazer o corte de bolo. Porque ele vai sair novamente.
Vamos já fazer o corte de bolo. Fizemos já o corte de bolo. Eu, na primeira, cortei a primeira metade do bolo dele, como um esposo, né? É assim que a pessoa dele. Ele não queria receber a primeira metade do bolo. Jesus. Ele não queria receber. A pastora, de novo, irmão, recebe. Então, você que merece a primeira metade do bolo da tua esposa, quem mais que merece a primeira metade? Ele já, não, é a pastora. Não, a pastora disse, não, não, só é você. Receba a primeira metade do bolo. Recebeu. Come, tens que comer. Comeu, quer dizer, aí comecei a ficar zangada. Disse, meu Deus, tem que te forçar assim. Disse, meu Deus. Ali, tá bom então, pastora, vai me desculpar, eu tenho que trabalhar, já sabe, eu não posso estar aqui. Olha, Filó, tudo de bom, boa continuação ali, mas eu tenho que trabalhar. Disse, tá bom, já. A pastora disse, não tem problema, irmão, pode ir. E nós aí continuamos no ambiente com as minhas amigas. Chegou aquele horário, a pastora ausentou-se, os irmãos foram indo, as minhas amigas também foram indo. Chegou de noite, fui dormir, ele nem tinha chegado. Mas eu ainda não estava no sono, escuto já assim, ele normalmente, quando comete, quando ele chega a cantar. Chega a cantar. E eu ouço já nas escadas aí uma música dele aí que ele gostava. E então, eu fico assim, a olhar para ele, abro os olhos. Ele já, ainda não estás acordada? Estás acordada? Eu disse, não, estou deitada mesmo, você está a vir a cantar, me despertou. Como é? Tudo bem? Correu bem? Eu disse, sim, correu bem, graças a Deus. Eu disse, essas horas 22, eu estava a trabalhar. Estava a trabalhar, você sabe, estava a trabalhar. Olha, eu estou bem disposto, porque a minha esposa fez 40 anos, é uma graça, uma dádiva, então, está tudo bem. Eu disse, ok. Eu dormi. Depois, eu mesmo no sono levanto para usar o WC. Mas assim que levanto, uso, no meu regresso para dormir, uma voz, mexe no telefone dele. Nunca tive hábito de mexer no telefone, de mexer nos bolsos, camisa, nunca tive isso. Eu ignorei a voz, deitei, de novo, mexe no telefone dele, levantei. Olhei o telefone por cima da banca, eu disse, meu Deus, será que é para mim mexer? Mexe no telefone dele. Peguei o telefone dele e fui para o quarto de banho. Fui para o quarto de banho, abro nas mensagens. Foi direito aí, o telefone tinha código, eu não sei como é que o telefone abriu, eu não sei. Só Deus faz, mais ninguém, só Deus. Há coisas que não tem explicação, porque é Deus que fez. Quando abro, vou diretamente nas mensagens da tal jovem. Quer dizer que no dia do meu aniversário estavam juntos. Antes do encontro foram se comunicando, as promessas, era muita coisa, muita coisa. As coisas que mais me doeu, eu estou com essa senhora só até um tempo, você sabe, daqui a pouco eu deixo, só estou a dar um tempo por causa da bebê, da última filha, que é muito apegada a mim, filha que essa que nem era apegada a ele, que não ficava onde ele estava. Eu só estou a dar um tempo por causa da última filha, tão depressa eu vou te assumir, vamos estar juntos. Você é a mulher que eu amo, a mulher da minha vida, e algumas mensagens dela. Então me dá aquilo que você me prometeu, eu estou à espera. Não, te darei hoje, vamos nos encontrar daqui a pouco. Eu te darei hoje. Você merece. Eu nunca amei uma mulher conforme eu amo você. Aquilo que eu vi, mas mesmo vi aquilo, doeu-me tanto. Mas Deus me deu força, coloquei o telefone no sítio onde eu tiver atirado, dormi, Deus me deu sono, dormi. De manhã levantei, ele, como sempre, levantou muito cedo. Depois dele estar preparado, eu lhe disse: sim, senhora, já não viste mulher? Agora a tua mulher é esta jovem, que tem praticamente, não tem muita diferença com a idade da nossa primeira filha. Você não sabe que isso é um crime que você está a cometer? Você não sabe, mas como não quero problema consigo, também já estou cansada
de você gozar comigo, brincar com a minha cara, paga a minha passagem. Os filhos, como já estavam mais grandes, eu pedi que ele desse só a minha passagem, a passagem da bebê, da última filha, eu regresso e você continua a tua vida. Viva! Porque você está dizendo nela que estás a me dar um tempo, estás comigo por causa da filha. Qual filha que você está comigo por causa da filha? Ele ficou todo envergonhado. Eu depois disse, vou ligar para a minha família, vou explicar tudo isso. Por favor, não faça isso. Eu disse, vou ligar, você não tem juízo. E eu depois disse a ele, eu vou procurar esta moça essa, quando eu lhe evangelizei, abri as portas da minha casa para ela, lhe tratei como filha. Moça essa que andava comigo, porque foi a moça que me deram para andar comigo, para me mostrar as lojas que eu não conhecia, porque ela já estava naquele país há mais tempo que eu. E hoje essa moça que você anda com esta moça, que todo mundo sabe, eu sou a única que não sabia, mas esse Deus que eu busco. Se por acaso eu vim aqui consigo para que você me humilhe dessa maneira, e esta moça bate palma, vai viver consigo, você nunca vai viver com essa moça. Eu desejo tudo de bom, mas traga a minha passagem. Perdão, perdão, como de sempre, perdão. Naquele dia não foi trabalhar. Por quê? Porque não queria que eu ligasse para a minha família. Para que eu não informasse a minha família. Então ficou naquele dia em casa a me controlar. Eu falhei mesmo, não sei o quê. E tinha muito daquele. Quando cometesse, colocava aquelas músicas de tristeza. Música de tristeza, como se tivesse arrependido. Mas eu disse, não, dá o meu bilhete, eu vou ir embora. Aquilo foi passando, foi passando. Mais uma vez, eu depois consegui falar à minha família, né? A minha irmã que me criou, porque eu tinha ela como mãe na altura, ela que me criou, então tudo que acontecia comigo, eu transmitia a ela e não a minha mãe, porque eu cresci com ela. E a minha irmã me dizia, tá bem, mas pensa bem, está demais, ele foi longe demais, mas também essa moça que frequenta a tua casa não tem juízo, o homem tenta, ele é que não teve juízo. Eu disse, não, mesmo assim, eu já perdoei uma traição que tem filhos. Perdoei que ele trouxesse os filhos, ele cuida dos filhos normalmente, perdoei. Agora, de novo, com essa menina que tem a faixa etária, que andou comigo, que me levou nas lojas, que passou a noite na minha casa, que comeu da minha comida que eu fiz, que várias vezes liguei para vir até a minha casa. Eu, muitas das vezes, chamei ela, porque ela vivia sozinha. E então aquilo foi passando, aguentei mais uma vez. Não saí, aguentei mais uma vez, até depois chegar o ponto, o tempo do final da nossa missão. Quando chegou o final da nossa missão, eu levei primeiro, ele me mandou ir primeiro com nossos filhos para o nosso país. E quando chegou o final dessa missão, já tinha outra missão que é daqui onde eu estou hoje. E ele me disse, leva primeiro os filhos, depois regressa para vir me buscar, sou eu, para regressarmos juntos. E aí eu fui primeiro com os filhos, deixei os filhos, como ele me disse, regressa, para depois regressarmos juntos. Eu regressei, para depois regressarmos juntos. E o meu arrependimento, regressei, para depois voltarmos juntos. Eu pensei, como só tivéssemos os dois, eu pensei que ele estaria mais próximo, porque só estamos agora os dois, já não tem filho, já não tem ninguém, só estamos os dois, mas não. O comportamento continuou o mesmo, ficou mais agressivo, ok. Ficou mais agressivo e aí eu fiquei arrependida do porquê que regressei para ir pegar ele, mas depois o tempo passou, foi na fase que já tínhamos saído do Covid, mas ainda tinha aquelas restrições. Eu depois fiquei gripada e no dia, com a data marcada de nós sairmos de lá, fomos fazer o teste para podermos sair de lá. Ele deu Covid e eu dei, o meu teste deu negativo. E então eu tinha que, como deu negativo, eu podia viajar e ele não.
e ele ainda a querer se complicar. Então, você que está gripada, você que está doente, como é que você deu negativo e eu dei positivo? E eu, assim, dentro de mim, eu disse, eu não sei. Então, eu viajei, deixei ele. Aí também já agradeço a Deus, deixei ele, e eu regressei sozinha, eu que fui para regressar com ele, mas ainda assim regressei sozinha. Ele depois teve que ficar, fazer o tratamento, depois teve que fazer de novo o teste, até ver tudo bom e depois regressar. Prontos, quando ele regressou, eu tivera dito a ele que já não queria vir com ele nesta missão. Já não queria vir porque eu vi que na outra missão sofri muito, ele nunca esteve comigo, bateu muitas das vezes, pedia perdão, mas depois continuava. E ele mesmo me disse assim, não, você está a dar o ouro ao bandido. Quem orou para esta missão é você. E eu refleti, realmente, eu orei, pedi a Deus para que essa missão saísse, porque nós já estávamos na outra missão há muitos anos e não saía. Então, eu aí entendi que eu estava falando que era verdade, sim, que eu é que tinha orado, então disse, vamos. Mas ele também decidiu que os outros filhos, os mais velhos já estavam grandes, os primeiros filhos já estavam grandes, que só sairíamos eu, a penúltima e a última filha. Eu disse, tudo bem. Cá viemos para aqui, nesta nova missão onde eu me encontro hoje. Posto aqui, o ambiente continua a ser o mesmo. Comecei a ver que piorou ainda muito mais. Eu já não podia... Aqui eu não conhecia a igreja, ainda não conhecia a igreja para um dia buscar, mas eu fazia as minhas orações daquela hora, 18 horas em casa. Ele começou a me proibir de orar. Eu depois comecei já a orar na ausência dele. Eu comecei já a ficar angustiada porque era constantemente confusão, do nada, briga, do nada, desentendimento, do nada. Começou a me isolar. Já não comecei a ter contato com a minha família, me isolou da minha família, porque houve uma situação, um problema, um desentendimento, onde ele depois entrou e dominou todo mundo da minha família, ouviram ele. Então, começou a me isolar da família. Começou até a tentar me isolar dos meus filhos, que não estavam comigo. Eu só conseguia falar com os meus filhos quando ele não estivesse em casa. Se ele estivesse em casa, encontrasse-me a falar com os meus filhos, ele criava uma situação que eu tinha que parar. Então, eu comecei a viver já num aperto, a viver já angustiada. Tanto mais, comecei a ficar já com ansiedade, comecei a ficar já depressiva e comecei a ter pensamentos de suicídio. Eu comecei a pensar já isto. Porque não aguentava mais, eu orava, pedia a Deus, lamentava, chorava, não aguentava mais. E porque também do que ele me mandava. Quer dizer, eu fazia tudo. E ainda tinha que lhe levar, mesmo ele tendo transporte, tinha que lhe levar na paragem, porque queria ir do comboio, ele levava, depois ia lhe buscar, e eu levava a filha mais nova para a escola, depois ia lhe buscar. Então, estava a ficar cansada, já estava a ficar cansada, angustiada, e depois não tinha paz. O momento que eu queria repousar, não conseguia repousar. Eu já não dormia. Eu deitava simplesmente, mas já não dormia. E então, ainda assim, onde é que chegou o limite, o meu basta? O meu basta chegou, ele fazia convites de pessoas que vinham para a missão sem antes me antecipar. Ele fazia os convites e automaticamente, a faltar em 3 dias, 2 dias, ele me dizia, olha, o fulano virão para casa almoçar e faço o almoço. E eu, então, isso me chateava. Eu dizia, não, isso é falta de respeito. Você tinha que, pelo menos, assim que fizeste o convite, me dizer logo. Ou antes de fazer o convite, me dar a conhecer, porque eu faço tudo. Não tem ninguém, eu faço tudo. Ainda por cima, te levo, trago tudo a menina. Quando a menina tem que ir estudar na livraria, eu tenho que levar tudo. Eu estou esgotada. Então, agora, para fim de semana que eu devia repousar, você convida pessoas e não me vê. Não pode ser assim, eu estou a ver que você não me respeita. Ah, tá bem, desculpa então, mas faça só, você está aqui para isso. Eu disse, não, eu estou aqui, eu sou ser humana, eu também exijo respeito. Ah, não, tudo bem, mas faça só, está dito, está feito, está o convite feito, ponto final. Ok. A gota d'água chegou num dia em que ele fez o convite novamente a 2 senhores para casa e me disse a faltar em 2 dias. E comuniquei às minhas filhas que vivem comigo, né?
que teríamos visita sábado para que elas me ajudassem a prepararem um almoço. E a minha penúltima filha começou a reclamar, mamãe também não pode ser assim. Mamãe também sempre aceita, o papai não pode começar a fazer isso. Agora temos que estar a correr, vamos dali, vamos dali. Não é assim, tem que ser com antecedência. A mamãe tem que dizer também, tem que dar um basta. Papai não pode começar a fazer isso. Isso está a ser constante. Mas eu ainda disse à minha filha, pronto, já está feito, vamos fazer. E ali nós fizemos, tudo muito bem. As pessoas vieram, o almoço correu bem. Tanto mais que depois eu vi que depois do almoço, depois de tudo, eram já conversas que não me diziam respeito, porque a pessoa que ele convidou também é militar e as conversas já não me diziam respeito, já não me davam respeito para estar aí a ouvir. Eu pedi licença a ele e disse que estava aí para o outro para o quarto, se precisasse de mim era só me chamar. Ele concordou, pode ir, aqui se precisarmos, estamos bem, se precisar de qualquer coisa eu te chamo. Eu disse, me ausentei, fiquei no quarto, depois, no quarto, apanhei sono, dormi, estava cansada, dormi. E só sei que eu depois despertei, já eram 20 horas. Eu disse, meu Deus, eu estava cansada, despertei, já eram 20 horas. E desci, ter com ele. Oh, a visita já foi, eu te pedi que quando a visita tivesse que ir embora, que tu me avisasses para que eu despedisse. Ah, não, não foi preciso, não quis te incomodar, eu vi que estavas deitada, não foi preciso. Então, a visita já foi, eu concordei, não tem problema. Eu disse, tá bom, então. Então, fui preparar o meu jantar, queria jantar. Ele meteu uma música muito alta, eu pedi a ele que reduzisse a música, estava muito alta. Ah, não tem problema, eu estou feliz, eu estou alegre, deixa-me escutar a música. Comecei a jantar, ele começou a ouvir já a expressão dele. Esta casa é minha, quem manda aqui sou eu. Eu sou o pai dessa casa. É? E eu estou a ver que está muito calmo, está muito calmo, está muito calmo. Eu fiquei assim a olhar para ele, está muito calmo. O que quer dizer com que isto? Está muito calmo. E então, ali do nada, ele começou a vir, me interrompeu na mesa assim a comer, a vi toda. Eu disse, fulano, para com isso, estou cansada. Eu não quero confusão, não quero briga. Ele, de repente, vem me dar um soco. Você não quer briga, vai ter briga. Eu sentada na mesa a comer, vai ter briga. E começou a bater-me. As minhas filhas que estavam em cima, cada uma no seu quarto, desceram a acudir, a puxar, a chorar, papá, até quando toda era confusão. Eu também fiquei esgotada, eu disse, chega, vou chamar a polícia. Chega, quando eu consegui, as minhas filhas acudiram e conseguiram, porque eu segurei ele na camisa e conseguiram tirar minhas mãos da camisa dele. Então, eu consegui descer rapidamente, porque aquilo estávamos assim no primeiro andar, descer rapidamente, sair para fora e pedir que uma das filhas me trouxesse o telefone. Eu disse, vou chamar a polícia, chega, estou cansada, não aguento mais. Mas isso ao choro, aos prantos. Então, liguei para a polícia. Ele não sabia que eu tinha ligado para a polícia. Então, ele vem assim fora, me filmando, porque era num tempo frio, de muito frio mesmo, de neve caindo. E ele começou a me filmar. As minhas filhas ficaram comigo lá fora, comigo, e ele começou assim a me filmar. Olá, vossa mãe, vou fazer esse vídeo para mostrar para os nossos filhos, olha, vossa mãe não tem juízo, está nesse frio, não quer entrar dentro de casa, por capricho. E eu, então, lá sentido, eu disse, não tem juízo. Esse vídeo que você está a filmar, por que não te filma você mesmo? Eu não estou fora porque quero, eu estou fora porque você me bateu mais uma vez. Eu agora digo, chega. Quando eu começo a mudar as minhas palavras, falar que ele me fez com que eu estivesse fora, ele muda, para de filmar. Então, não demorou muito tempo, a polícia chega, 5 carros de polícia, que no princípio fiquei ainda um bocadinho com medo, encontraram-me lá fora. Graças a Deus, aí tinha um polícia que me perguntou se eu falava português, eu disse que sim. Então, eu comecei já a ver que era o agir de Deus e expliquei tudo. Os polícias entraram, porque eu estava lá dentro, viram sim que houve agressão, porque viram pratos calçados, coisas desarrumadas. Então, tinha sim a prova de agressão. Conversaram com ele, do porquê que ele fez aquilo, se tinha alguma coisa para dizer, se tinha alguma coisa que lhe incomodava, depois também perguntaram a mim se era constante, eu disse é constante, não é a primeira vez, é constante. Ele não assumiu que bateu, mas os policiais disseram, não tem problema, não assumiu, mas está aqui a prova. E então os policiais perguntaram a mim se eu queria ir fazer um exame de delito, mas eu não aceitei, porque eu sei, se eu fosse fazer o exame, ele iria preso,
porque eu tinha hematomas no meu corpo todo, de muros, ele dava-me muros, e eu tinha hematomas, e eu preferi, estava com o corpo todo doído, eu preferi não fazer queixa. Então os policiais me disseram, a senhora quer que ele saia de casa e a senhora entra, ou a senhora é que quer sair? Disse, não, eu prefiro que ele fique dentro de casa, mas que eu é que saia. Então a senhora quer ir para onde? Eu, como estava tão estressada, tão triste, eu disse, leva-me só daqui para um hotel mais próximo. Então, ele perguntou se queria entrar lá dentro para pegar algumas coisas, eu disse que sim, entraram comigo, as minhas filhas na altura estavam já lá dentro, eles procuraram saber nas minhas filhas dentro de casa, se as minhas filhas queriam ficar com o pai ou ir com a mãe, as minhas filhas cheias de medo disseram, queremos ir com a mamãe. Então, os polícias também mandaram preparar algumas coisas e nos levaram até o hotel. Eu fiquei no hotel uma semana, até não ter mais dinheiro para pagar. Ainda assim, liguei para ele a pedir que ele me mandasse dinheiro, que estava no hotel, que precisava de ajuda. Ele automaticamente disse, não, não fui eu que te levei aí, foram até aqui, você já tem namorado, que são polícias, você já arranjou namorados, então chama os teus namorados que te tiraram daqui, que te paguem o hotel. Nisso, então, eu disse, então, como você não quer conversa, você não quer mudança, então eu vou adiante. Ali, como os policiais tiveram me dado um número de que se eu tivesse a precisar de um abrigo, que ligasse naquele número, aí, como já não tinha mais dinheiro, eu saí do hotel, em direção, liguei para o sítio, os policiais tiveram me dado, fomos para o sítio, né, num sítio onde você vai explicar, onde recebem pessoas que foram agredidas de violência doméstica, e neste sítio eu fui ouvida, eu expliquei, né, da situação, e eu disse que não queria voltar, porque estava com medo, não queria mais aquilo. Então, naquele sítio, me conduziram para um abrigo, neste abrigo onde eu fiquei 2 anos neste abrigo, mas nestes 2 anos, eu ainda, como em Angola, eu saí de uma igreja onde a líder é uma apóstola, uma senhora, e quando aconteceu isso, eu já estava no abrigo, eu ainda busquei ajuda. Liguei para a minha apóstola, expliquei a situação, expliquei quem era o esposo que estava comigo, que era agressivo, que batia. A minha apóstola interviu, fez videochamada comigo, com ele, uma conferência, a explicar, a conversar com ele por que ele bateu, que eu não podia bater. Ele não conseguia assumir que bateu, não conseguia dizer que bateu. E aí a minha apóstola ficou chateada com ele, mas o que te custa se você bateu, dizer que bateu e não fazer mais? Então você não quer resolver, porque quem quer resolver assume e deixa. Por que está tão difícil você confirmar que bateu? Por que você está dando tanta volta? E então, ali a minha apóstola criou um plano de oração, criou um plano de oração para nós os dois, que nós tínhamos que fazermos orações de libertação para sermos libertos daquela situação. Mas eu comecei a notar que quando nós tivéssemos encontro com a apóstola, ele era uma pessoa. Ele aí era de poucas palavras, ele aí falava coisas positivas, ele aí pedia sempre perdão ao que era a minha família, eu pronto, eu errei, mas eu quero a minha família, eu quero a minha família de volta, eu hoje sou esse homem por causa da minha, principalmente da minha companheira, então eu quero... Mas quando quando ele falasse comigo, volta, por favor, volta, falavam comigo de outra maneira, com arrogância, como se eu que fosse a culpada, que eu sou maluca por ter deixado as condições em que eu vivia e viver num abrigo, porque, modesta parte, eu praticamente deixei um castelo para viver numa casa de pau a pique, conforme nós na África falamos, mas ainda assim eu preferi ficar ali, porque ali eu encontrei a paz. E no decorrer, eu comecei vendo as mentiras dele, comecei vendo as difamações, os parentes começaram a me ligar, você não tem juízo, você é maluca, como é que depois do auge você vai deixar? Você começou do zero, eu encontrei ele soldado e deixei ele praticamente general. Então, você começou do zero, você lutou, você orou, Deus abençoou, você vai deixar agora? Não faça isso, são 30 anos,
você está a bater bem, você está a pensar bem. E então, por quê? Por que as pessoas falavam aquilo para mim? Porque ele já tinha feito a difamação. Ele já tinha contado a versão dele. Então, colegas, todo mundo contra mim, que eu não tinha juízo, que eu estava me destruindo a mim, a ele mesmo, mas ainda assim eu disse, eu permaneci. Até que chegou no ponto, houve momentos, não vou dizer que não, houve um momento que eu ainda queria voltar. Ainda queria voltar porque eu disse, meu Deus, aqui, deixa só, é para pedir perdão, ele quer que eu volte. Ele me convenceu, o teu carro está aí parado, precisa decidir na revisão. Disse, dentro de mim, ok, ainda vou voltar. Mas naquela de pensar, ainda vou voltar, depois de alguns dias eu escuto, não volta, eu estou contigo. A mesma voz que eu já ouvia, já era semelhante, já era uma voz, como é que diz? Similar. Como é que diz? E uma voz que você... Similar, né? Que você Similar, já... já era uma voz, Uhum. sim. Obrigada, Cris. Já era uma voz similar. E então eu tomei decisão, mandei um áudio para a minha apóstola, por respeito, disse, apóstola, eu já não vou voltar, porque ele não é aquele que mostra na apóstola que é. E ainda assim, quando mandei o áudio, que já não havia de voltar, muito antes a minha apóstola, né, como temos 5 filhos, pediu os números dos filhos e falou com cada filho para saber se o que eu estava a dizer, né, era real ou não, para ouvir dos filhos sendo já grandes. Então, eles tinham uma palavra também para dizer. E ela falou com os 5 filhos, falou com os 4. A penúltima não falou porque na altura tinha extraído o dente. E todos esses 4 falaram, apóstola, nós preferimos que a mamãe mantenha separada do papá porque o nosso crescimento, só fomos crescendo vendo brigas, choros, acudir confusão, desentendimento, constantemente nunca houve paz. Então, o papai é agressivo, o papai sempre bateu a mamãe, e então nós estamos de acordo que a mamãe continue separada, porque onde nós estamos distantes da mamãe, e não ouvimos mais a mamãe ligar, chorar, porque desde a mamãe está no abrigo, mamãe nunca mais ligou a chorar, olha então, agora aconteceu isso, olha então, agora estou na rua, olha então. Então, a apóstola, nós preferimos isso. E ainda assim, a apóstola falou com ele, depois falou com ele, em conferência comigo, ô camarada, você está mal? Como é possível? São 5 filhos, não falei com a última, não está em condições, a penúltima não está em condições, não está em condições. Mas os 4 estão contra ti, aceitam a separação, então você está mal? Então você está mal, você tem que se rever. Primeiro você tem que aceitar que estás mal. Mas eu estou a ver que você não quer. Eu estou a ver que você não quer. E como você não quer, assim é complicado. E então, só para saberem, amadas, fácil não foi. Não, não foi fácil. E continuo lutando. Mas hoje, para dizer, 1 Samuel 1, 7, 12. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Hoje estou na minha casa, onde eu consigo pagar a renda. Não estou no palácio que eu deixei, mas essa minha casa é tudo. Quando se tem a presença do Senhor, tem tudo. E quando se obedece ao Senhor, grandes coisas, o que o Senhor projetou para nós vai acontecer. Então, amadas, que esse meu testemunho alcança aquele coração que sei que há muitas mulheres que se encontram em situações difíceis. Creio que há mulheres que não se encontram em situações piores que a minha, mas se buscam um Deus e confiam num Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e tudo que nele habita, Ele ainda muda. Ele só quer que nós aceitamos. Ele só quer que nós confiamos. Basta confiar, tudo se transforma. Ou estou bem, continuo lutando, ou estou apta a instruir mulheres que precisarem de mim. Então, amadas, obrigada por terem me ouvido. Até aqui o meu testemunho.
Que linda, Filô, que lindo. Nossa, foi perfeito, né, do início ao fim, tudo que você falou, né, você deixou realmente fluir, né, teve um momento que ali realmente é difícil, mas é parte da nossa cura, né, um processo, gente, não é assim da noite para o dia, mas o Senhor tem curado, tem cuidado de nós, né, isso é lindo demais, e você é muito linda, é escolhida do Senhor, corajosa, abençoada, porque o que o outro pensa é problema do outro, quem viveu entre quatro paredes, só quem sabe é você, porque a grande maioria dos transtornados é o camarada aí das trevas, achei tão engraçado, eu vou chamar ele de camarada. No curso, como é que você falava? Como é que você falava No no curso? curso eu falava indivíduo e camarada. Indivíduo. Então, eles, é surreal como que é feito, e olha, essa parte da agressão física, né, era constante, era assim, ou era aqui e ali em momentos que, porque assim, pelo que parece, ele provocava para ir te agredir. Você estava jantando, mas ele incomodou, quer dizer, já pôs a música alta para te irritar, ele queria, eles provocam, porque eles precisam pôr para fora, e ele bebia, ele tinha algum vício? As agressões, né, começando a responder para as agressões, aqui começou a ser constante. Ah, tá, Para ter uma ideia, todos os meses tinha agressão. ok. Ele bebia muito, Uhum. não sei hoje, mas quando estava comigo bebia muito. Vício no álcool, esse tinha, esse eu conhecia, tinha. E você percebia a parte espiritual, Filô, nesses momentos, e você conseguia ver o olhar dele, porque tem algumas vítimas que elas falam, nossa, eu via a voz mudava, o olhar ficava diferente. Eu percebia, pela face dele, eu percebia. Tanto mais quando eu dava já conta, né, da face, porque eles mudam, quem, não sei, quem tem os olhos espirituais consegue dar conta. Então, quando eu dava já conta das expressões, do movimento dele, Ah, já eu sabia. evitava, eu fugia, mas de quando em vez ele me alcançava. E aí fazia o que ele queria fazer. Eu sentia que, tipo, uma força lhe mandava, agora vai, agora faz, agora para. Eu sentia isto. Ok. E você via se ele tinha algum tipo de medo, viu algum momento ele chorar por algum motivo, ou nada afetava ele? Ele chorava muito. Normalmente, sempre que, quando eu falasse que eu vou me separar, quando eu descobrisse alguma coisa sobre ele, ele chorava. Mas, ultimamente, ele chorava, mas não deitava lágrima. É para manipular, lógico. Deitava lágrima. Eu aí via que era já um chorar. Depois comecei a entender que era um chorar falso. Por Sim. exemplo, quando tivemos a reunião, né? A primeira reunião com a nossa apóstola, ele tentou simular assim, fazer uma cara triste e tentar chorar. Ai, não vou conseguir viver. Tão depressa mudou. Eu dei conta disso tudo mentira, porque eu conheço muito bem isso. Sim. E com essa moça aí que você, né, levava para dentro da sua casa e tudo, você descobriu quanto tempo isso aconteceu ali e você chegou a falar algo para ela? Não. Vocês mudaram, né, daquele estado, do Eu não país? consegui. Sim, depois nós mudamos. Quando eu me apercebi, eu não consegui, eu queria, porque a minha ideia era ir procurar ela na casa dela, fazer confusão, mas depois refleti, não, não vou me baixar a este nível, não. Então, ignorei, depois de um tempo, nós não demoramos mais muito tempo, ele mesmo mandou, criou todo o aparato para esta moça regressar no país, porque essa moça ainda nos deixou lá, na outra primeira missão. Mandou esta moça regressar para o país, e esta moça foi para o país, né? E eu não vi mais a moça, tanto mais que eu tinha o número, depois ela mesmo, porque ele falou que eu descobri, ela bloqueou-me. Tentei algumas vezes procurar por ela, não consegui, mas hoje também não quero mais saber, eu estou em paz, porque agora ele até está livre já há 2 anos e tal, pode avançar, porque mesmo aqui, mal chegamos aqui, eu já tinha outra namorada, é uma pessoa que namora muito, tem muito vício em mulheres, namora muito. Uau!
E a diferença de idade de vocês é grande ou não? Não, a diferença de idade entre eu e ele são 4 anos. Uhum. E vocês se conheceram, você tinha, então, 19, foi isso? Sim, eu tinha E ele 19, 22. ele 22. São Ok, 4 anos de diferença, sim. ok. Muito forte sua história, viu, Filô? Nossa, eu estou impactada, porque, como eu falei lá no curso, você não chegou nunca a falar, assim, nesses detalhes, você está falando Sim. aqui hoje, foi a hora perfeita do Senhor, e eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas, tocadas e transformadas através do seu relato, porque eu sempre digo, né, nós não podemos acabar com o mal que existe nesse mundo, mas levar essa conscientização adiante, isso a gente pode, e a gente faz com a autoridade de Deus, e glória a Deus por sua vida, e por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, ainda fará nela e através dela, ela é bênção, gente, é só agradecer ao Senhor mesmo por estar perto, por ter te trazido para perto, né, porque você é uma pessoa muito especial, muito mesmo. Só um pouquinho que vocês estão aqui ouvindo ela, já deu para sentir, né, gente? Mas ela é uma mulher com um coração grato por todas as coisas, a mulher temente a Deus, uma mulher que se posiciona, que é firme no Senhor, né? Cheia da autoridade do poder do Senhor, e você permaneceu firme. Quantas vezes você chorou, né? Porque, assim, tem muitas coisas que Deus, ele está lá, né? A gente clama, ele está cuidando de nós, mas tem coisas que ele já sabe que a gente vai passar, que são as aflições, mas ele sabe a vista completa, ele sabe que lá na frente isso vai prosperar, no sentido de abençoar vidas, que ele restaura tudo, que ele cura, que ele liberta, e isso não tem preço, né, gente? Deus revelou para nos libertar. Agora, para encerrar com chave de ouro, Filô, como que foi que você ficou sabendo sobre o transtorno? Como que Deus te revelou que você estava lidando com um narcisista das trevas? Essa parte é importante. Sim. Pronto. Já separada, não sabia. Já estava Olha, separada, não sabia. Algumas vezes ainda me culpava, pensando que, pronto, eu que não fui mulher suficiente, eu devia ter aguentado, eu devia ter continuado. Então, tinha uma culpa dentro de mim. Então, eu digo que Deus, como já separada depois de uns bons meses, né, mexendo no meu telefone, entro aí para o YouTube e vejo um relato seu, Cris. E assim que vi, sou de princípio a saudação, começaste que vou contar a história de uma sobrevivente, fiquei naquilo. Eu disse, deixa eu me ouvir, porque o primeiro que me chamou a atenção é a tua apresentação, e tu na apresentação disseste logo que eras cristã. Então, dentro de mim, deixa eu ouvir esse relato dessa senhora cristã, meu Deus, deixa eu ouvir o que ela vai dizer. E ali fiquei. Então, fui ouvindo o relato, eu disse, meu Deus, que o relato tinha muitas coisas que eu vivi. Então, ali, depois fui continuando já, vendo mais e mais, meti já seguindo, então fui continuando vendo mais relato, acompanhar as histórias. Então, ali, comecei a ter clareza. Eu fui ainda descobrir que, afinal de contas, eu estava vivendo com um narcisista, porque aprendi ali, vendo os teus vídeos, e fui ali também onde aprendi que eu não era eu, a culpa não era minha, que eu era simplesmente uma codependente. Então, eu aí comecei a me identificar, e não demorou muito, tu colocaste já a imersão. Eu ainda fiquei, imersão então, e que será? Imersão é o quê? Imersão é o quê? Mas depois vou de novo nos anúncios, olha, vai ser bênção. É bom que quem quer fazer a formação, participa nessa imersão, vão entender muito, vão saber a sua identidade. Eu disse, meu Deus, deixa entrar, entro. E aí acompanho, eu disse, meu Deus, uau! Meu Deus, sim, eu sempre soube, minha identidade é Cristo. É Cristo, mas ainda havia algumas oscilações. É Cristo, mas ainda ouvia o que outro me dizia. Então, Cris, para te dizer, o teu canal é bênção. Foi através do teu canal que eu conheci o abuso, que eu conheci, consegui identificar, e hoje continuo aprendendo mais e mais e mais. Então, continua levando essa conscientização ao mundo,
tu que crê, mulheres como eu ainda vão ouvir, serão também libertas através do teu canal, conforme um dia eu fui. Hoje eu sou uma terapeuta para a honra e glória do nosso bom Deus. Então, estou bem. Amém. Amém, faz parte da nossa equipe, não é fraco, não. Essa turma 4, eu falo, gente, o Senhor levantou mulheres ali num poder e autoridade no mundo espiritual, que nós estamos nos reunindo no privado, e em breve teremos novidades para vocês em relação a isso também. É algo que o Senhor está nos preparando, nos capacitando, porque existe, eu estava hoje falando, veio, né, a lembrança do exame que eu fui fazer aqui de vista, e assim, parece uma coisa de rotina, né? Mas para ouvir aquilo não foi uma coisa normal. O que aquele, depois vocês veem lá nos stories que eu falei sobre isso, eu pus nos reels. Gente, você enxerga bem demais até o que você não deve enxergar. E eu pensei, gente, como que um médico fala isso para uma pessoa? Então, de brincadeira, né? Mas tem algo aí, não é só isso. Tipo, eu jamais falaria isso se eu fosse médica para um paciente e falando coisas como, por enquanto você ainda enxerga bem. E falou várias vezes, repetindo aquilo. E ali Deus foi me mostrando no mundo espiritual o que aquilo representa, né? Então, assim, nós que somos escolhidas do Senhor, que nós temos esse chamado, que vivemos o propósito, por que tudo isso aconteceu? Olhando, né, Filô? Nas nossas vidas, agora hoje falando especialmente do seu testemunho, da sua história de vida. Primeiro, ele, usado pelo inimigo, estava o tempo todo te tirando, ele te proibia de orar. Olha aí, ele te falava, não trabalha Sim, não. Me proibia de orar. Ele falava o quê? Você não vai orar? Se você orasse, ele te batia, é isso? Te ameaçava? Ele dizia que quando eu orava muito e falava muito, e repetia muito. E eu muitas das vezes disse, mas quem tem que ouvir a minha oração? Eu estou a orar para um Deus, ele não importa se está a repetir muito, se está a falar muito, isso não tem nada a ver consigo. Então, quando eu dei essa resposta, ele disse, então, não quero te ver mais a orar. Passa a orar, mas eu não quero te ver mais a orar. E ali, então, eu respeitei ele, que já não queria me ver a orar. Comecei a arranjar meus momentos, quando ele não tivesse, eu controlava o tempo, e orava muitas das vezes à noite, toda deitada na cama, orava dentro de mim. Né? Orava dentro de mim. Sim, proibimos sim. Sim, então o tempo todo o inimigo tenta distrair a gente, por medos, intimidar e atrapalhar, de certa forma, atrasar, né? Mas aí a gente clama ao Senhor, busca refúgio no Senhor, ele vem e revela, no caso, o seu caso, ele te tirou antes de revelar. Comigo também foi assim, com o que mais me feriu, que foi o sociopata. Deus me mandou para o outro lado do mundo, e aí, estando distante fisicamente, depois foi mais fácil de romper com o emocional também. Mas, gente, eu não tinha noção, mas eu sofria, e eu cheguei a apanhar dele algumas vezes. E era uma loucura, e eu não conseguia entender. Eu falava, gente, como que eu não consigo sair de um relacionamento que me faz mais mal do que bem? Eu não entendia, porque era uma doença aquilo. E eu queria sair, mas eu não conseguia sair, eu não entendia. E aquela confusão, e eu parecia que eu amava ele, parecia que ele também me amava, e ao mesmo tempo me odiava. E ele bebia também, ele tinha vício com bebida, ele era alcoólatra. Interessante, porque cada caso é um caso, a gente sabe, né, depende do grau e tudo, mas você vê que quando eles estão alcoolizados, o inimigo toma posse ali. Teve um momento que eu estava no carro que a gente brigou, que a minha vontade era de me jogar, eu só não me joguei porque eu ia morrer ali. Mas ele mudou o tom de voz, eu vi que não era mais a voz dele ali, e ainda bem que o olho eu não pude ver porque estava escuro, senão aí eu me jogava mesmo. Aí eu me jogava. José mais me guardou, mas foram muitas brigas, e foram 2 anos, tá? Mas Deus me tirou de perto dele, porque ele sabia que ali ia só piorar. Então, Deus te tirou também, e eu creio que muitas que estão aqui, quando é desse nível, gente, não dá para continuar. Né? Foi piorando a agressividade, para que uma hora aconteceu o quê? Como a gente escuta todos os dias aí, né? Então, não permitam, busquem ajuda, se posicionem, porque vencendo a guerra, primeiro de tudo espiritualmente, porque a guerra é espiritual, revestidos da armadura do Senhor, e ela tomou coragem, conseguiu, tendo o apoio das filhas, de chamar a polícia, e ela teve tudo que ela precisou ali para fazer o que era preciso, e os outros ainda ficam julgando, você é louca, vai abandonar o castelo? Minha filha, o castelo com o Drácula? Eu sinto muito, prefiro a minha casinha humilde
e feliz na presença do Senhor, né? Glória a Deus por isso, porque Deus conhece a intenção dos corações, né? E desejamos o melhor, mas, cada um, né, seguindo o seu caminho. Agora é entre ele e Deus, e você tem buscado, né, a sua cura e tem levado cura adiante também, Filô. Muito obrigada, linda do Senhor, obrigada mesmo por ter se permitido estar aqui. Eu sei que não é fácil, viu? Sinto o nosso carinho, o nosso amor, né, por tudo que você, né, deixou, que você, como é que fala? Transbordou para nós, e a motivação, e a fé, a esperança, porque isso é o mais lindo de tudo. Você chegou a pensar em tirar a sua vida, mas Deus não permitiu, te guardou, né? E hoje você está aí, mais linda que nunca, linda de Deus. Obrigada mesmo, viu? Se quiser deixar uma última palavra para as mulheres que estão aqui, que talvez estejam, né, precisando ouvir algo nesse sentido, de tudo que você falou, fica à vontade. Ok. Então, primeiramente, quero agradecer a ti, Cris, que permitiste, que aceitaste, que não tiveste desconfiança, mas sim confiança. Então, agradecer também pelo este teu bom coração, essa tua disponibilidade, essa tua vontade de 100% querer ajudar o próximo. Muito obrigada. Agora, me dirigindo aqui para mulheres, né? Prontos, primeiramente nós temos que saber que Deus, o nosso Deus, quer o melhor para nós. Muitas das vezes nós é que não entendemos, nós é que não compreendemos. E muitas das vezes estamos em situações em que pensamos que está bem, mas não está bem. O nosso Deus não quer que você fique só ali. Porque hoje que eu saí de uma relação, hoje eu consigo ver que eu não estava bem. Aparentava estar bem, aparentava estar tudo bem. Quem estava de fora via que estava tudo bem. Mas eu que estava dentro não estava bem. Então, a cada mulher aqui, onde este vídeo um dia chegar, a cada mulher, faça análise. Analise onde você está, na tua casa, ou no meio onde você frequenta, no seu familiar, ou no local de serviço. Analisa. Faça uma análise se vale a pena continuar com aflições, com angústia, ou deixar tudo e viver em paz. Porque Deus quer que nós tenhamos paz. Porque Deus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, sim, mas ainda assim, tendo bom ânimo, Ele venceu. Então, se Ele venceu, nós não precisamos permanecer constantemente nas aflições, nas angústias, quando nós já estamos a ver, né? Então, mais vale sairmos e irmos obedecermos aquilo que o Senhor nos concedeu, na paz que Ele nos disse, a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo. Essa paz não tem preço. Então, é isso que eu queria deixar, espero ter ajudado, espero que o meu testemunho alcança almas e que haja vidas transformadas em nome de Jesus. Para tudo, isto tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Para que nós saibamos que Deus continua fazendo milagre. Ele fez ontem, Ele fez hoje e Ele faz eternamente. Então, o meu testemunho é um milagre. Estou aqui para dizer que Jesus vive para sempre. Amém. Obrigada por tudo, meninas. Beijo. Obrigada. Beijo, Filô. Deus abençoe. Beijos a todos, fiquem com Deus e daqui a pouco temos estudo bíblico. Tchauzinho, gente, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém, obrigada. Boa noite, obrigada, beijo. Linda. Linda. Deus abençoe. Amém.